Então, para mim é uma grande honra, né, fazer parte dessa festa de 9 anos aqui da Igreja Verbo Santa Mônica. Quero agradecer ao pastor Bruno, Fabi, por esse privilégio, né, de celebrar junto com vocês esse avanço, esse crescimento. A igreja está linda, viu? A igreja está bonita. Eu não estou falando só do prédio, estou falando de vocês também. Só tem gente bonita nesse lugar. Só tem gente feliz nesse lugar. Só tem gente próspera nesse lugar. Só tem gente que caminha em vida de abundância nesse lugar, né? Que bênção. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã, talvez sobre um assunto que não é tanto pregado, mas que é tão necessário para os nossos dias. Eu vou falar sobre fé. Então, é muito importante, irmãos, sabermos que todo o avanço, tudo que aconteceu até o dia de hoje, tudo está envolvendo fé. Tudo, construção, chegada de pessoas, desenvolvimento de pessoas, inspiração pela palavra, tudo isso envolve fé, porque nós como cristãos não temos outro estilo de vida para viver, senão viver pela fé. Porque a fé é que agrada ao Senhor, a vida de fé é que agrada ao Senhor. O importante nessa manhã, que eu quero que você saiba, é que nós, quantos aqui já fizeram rema? Agora, quantos não fizeram? Aí, quantos não fizeram? Os caras que não, as pessoas que não fazem rema, não fazem o uhul, tá vendo? Vocês viram a diferença? Vocês perceberam essa diferença? Então, você quer fazer o uhul, vai fazer o rema. 2026 está logo ali. Não perca esse mês 20% de desconto na sua matrícula. E você que já fez rema, eu sugiro, é um conselho, invista em pessoas. Pague uma matrícula para alguém. Dê de presente Natal uma matrícula do rema para alguém. Aleluia. Muito bom. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, vamos começar por aí. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Eu quero extrair alguns versículos aqui para a gente caminhar. Versículo 31, Mateus capítulo 6, verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão, não é conquistadas, não é compradas, é adquiridas, é acrescentadas. Porque o versículo anterior vai dizer que o Pai sabe que você precisa. Então, qual pai que sabe que você precisa de algo que vai fazer você ter a necessidade de algo se ele sabe que você precisa? O que ele está dizendo nesse texto, e eu quero começar isso falando sobre a fé, ela só é possível quando você sabe qual é a vontade de Deus a teu respeito. A fé começa quando você conhece a vontade de Deus. É muito interessante, irmãos, quando a gente fala de fé, algumas pessoas utilizam algumas expressões lá na Groenlândia, né? Aqui não tem isso não, graças a Deus, aqui está todo mundo crente, aleluiado, né? Lá na Groenlândia, muita gente gosta de usar a expressão, se for da vontade de Deus. Tem uma outra que as pessoas utilizam. Se Deus? Não, gente, você não falou isso na sua vida. Não. Se Deus quiser, ou se for da vontade de Deus. Irmãos, essas são duas expressões, e me ame, por favor, que anulam sua vida de fé. Porque a vida de fé, ela só é possível quando você conhece a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está expressa na sua
palavra. Mas se eu não conheço a palavra, eu não conheço a vontade de Deus. E se eu não conheço a vontade de Deus, eu não consigo andar em fé, porque o fundamento que baseia a nossa fé é a palavra. Graças a Deus. Então, por que eu li esse texto? Porque a Bíblia está dizendo que Deus sabe do que nós, como filhos, precisamos nessa terra. E porque Ele sabe, Ele já preparou de antemão. Não é algo que Ele vai fazer, é algo que Ele já fez a nosso respeito. E para mim entender tudo isso, eu preciso conhecer a sua palavra, conhecer as Escrituras, para que eu possa cada dia mais me firmar nela e não no contexto do mundo. Entendam algo, quando a Bíblia vai falar sobre a vontade de Deus, eu posso descer, pastor? Eu não consigo ficar aqui em cima, não, pastor. Então, quando a Bíblia diz, se eu precisar de alguma coisa, eu vou buscar. Quando a Bíblia vai dizer que nós precisamos, não precisa descer o púlpito não. Precisamos conhecer a palavra e conhecer a vontade de Deus. Eu vou lá para o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que vai dizer assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de... A palavra paz é a palavra shalom, e shalom significa muito mais do que paz. Se você já aprendeu sobre salvação, nós entendemos que a palavra salvação é a palavra sozo, e sozo não quer dizer apenas, e me perdoe pelo apenas, tirar a nossa vida do inferno e nos colocar no reino. Sozo é: eu arranco você das garras do diabo, desse lugar sem perspectiva, te lanço e coloco no meu reino, e esse reino é de justiça, paz, alegria, provisão, cuidado, proteção, cura, tudo isso. Então, salvação é muito mais do que sair do inferno. E tem muito crente que, infelizmente, vive abaixo daquilo que Deus fez em Cristo, porque só está satisfeito porque o nome está escrito no livro da vida. Está bom demais. Mas sozo é muito mais do que isso. Sozo é preservação, proteção, perdão, cura, prosperidade. Então a palavra shalom, voltando para o texto, ela é mais abrangente do que era apenas paz. Shalom, quando um judeu cumprimenta o outro com shalom, que é a forma com que eles falam, eles sabem exatamente o que está sendo dito naquele momento. E shalom é paz, bem-estar, prosperidade, segurança, um lugar bom de se viver. Suprimento necessário. Então vamos lá. Deus falando a seu respeito. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E os meus pensamentos a vosso respeito é bem-estar, segurança, provisão, um lugar bom para se viver, tranquilidade. Bom, se Deus pensa isso a teu respeito, por que a gente acha que os meus pensamentos são mais importantes ou melhores do que Deus pensa? O problema é que, quando nós entendemos que os pensamentos de Deus a nosso respeito é maior, eu preciso abandonar os meus. E pensar o que Ele pensou. Por que a gente às vezes deixa de receber aquilo que Deus pensou a nosso respeito? Porque eu quero pensar do meu jeito. Eu acho que eu sou mais inteligente. Enquanto Ele, antes de eu chegar, já pensou. E já escreveu e diz: o que eu pensei a teu respeito é bom demais. Qual é a vontade de Deus? Não, eu estou querendo saber do texto 29:11. Qual é a vontade de Deus a teu respeito? É que você tenha uma vida de shalom, sossego, bem-estar, tranquilidade, um lugar bom para se viver. Se a sua vida não está refletindo esses pontos, você não está vivendo os pensamentos de Deus. Você está vivendo os seus. E os seus dependem do seu esforço. Os de Deus dependem da sua obediência. Aleluia. Romanos capítulo 12.
versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Senhor Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e que é o vosso culto, e não tomem a forma deste mundo, ou deste século, ou desse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a. Aí você está, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está expressa na Escritura. Qual é a vontade de Deus a teu respeito? Ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. Se isso não está refletindo na minha vida, não é a vontade de Deus a meu respeito que Ele pensou antes de eu chegar. Ele pensa, Ele me faz, e Ele tem uma vontade a meu respeito. E a vontade que Ele tem a meu respeito é sempre, porque Deus não muda. Ele não muda de ideia a meu respeito. A vontade dEle a meu respeito é sempre boa, perfeita e agradável. E Ele me chama não para conhecer apenas a vontade dEle, Ele me chama para experimentar. Porque no campo do conhecimento, você já está satisfeito. Rapaz, eu sei que Ele tem isso para mim. Ele já preparou tudo isso para mim. Mas uma coisa é você conhecer o que você tem como direito. Outra coisa é você usufruir e experimentar na sua vida prática do que Ele pensou a teu respeito. E aí que entra a vida de fé. Porque a fé só começa quando eu conheço a vontade de Deus. Então se eu digo, se Deus quiser, é porque você não conhece a vontade. Porque se Deus quer ou não quer, é uma decisão dele. Mas a decisão dele veio antes de você chegar, ele já quis. E qual é a vontade dele? Que você viva uma vida boa, perfeita e agradável. Pastor, mas você não está entendendo os problemas que eu passo. Minha vida está, minha luta, cada luta. Pastor, cada pedreira que eu passo, meu Deus do céu. Bom, a Bíblia nunca disse que a gente não teria isso. Mas em meio a tudo isso, eu consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. O problema é se eu fixo nos problemas, eu deixo de experimentar a vontade. E aí eu vou sofrer as consequências do problema. Mas se eu fixo na vontade, mesmo que os problemas venham, eu passo por eles, eles ficam para trás, e eu continuo dando aquele sorriso, dizendo, o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Mesmo nos problemas você consegue viver em paz. Mesmo nas dificuldades você pode dormir, sem tomar Rivotril. Abre sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. Eu acho que é os versos 31 e 32. O que está escrito no 31? Que diremos, pois, diante dessas? Se Deus... Não, peraí, você está lendo a Bíblia aí? Se Deus é, quem será contra? Então eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus a teu respeito? Sim, mas no texto... No texto de Romanos 8, 32, 31, é você entender que Ele é por você. E se Ele é por você, quem é que será contra? E como é que a gente vive com medo de alguma coisa se eu tenho um Deus que já disse, eu sou suficiente para você. Eu estou te expondo a vontade de Deus, expondo o que você tem pela palavra, expondo, te dando a conhecer que tem alguém que é maior do que todas as coisas, e que tem um filho que te deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus se curvam todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E ele disse, vá em meu nome, pode fazer as coisas que você precisa fazer, porque o meu nome tem poder.
Agora o 32 vai dizer, coloca aí para mim na tela o 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará de graça? A palavra graciosamente é de graça. Quantas coisas? Quantas coisas? Quantas? Olha só, a Bíblia está dizendo que eu, Anderson, entendo que eu tenho um pai que sabe do que eu preciso e que a vontade é boa, perfeita e agradável, e ele está comigo. E ele está provando para mim, dizendo, rapaz, eu entreguei o meu bem mais precioso para você, será que eu vou estar com a minha mão encolhida para não te dar o que você precisa? É o que a Bíblia está dizendo. E ainda eu falo, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Agora, nós aprendemos no Rema que a fé, ela crê, fala. Quem é que fez Rema, pelo amor de Deus? Jesus do crente. A fé crê, a fé fala e a fé? Vamos de novo, gente. A fé crê, a fé e a fé? Mais uma vez. A fé crê, fala, recebe. Então, eu estou te dando a base para você crer, porque o fundamento, a base da nossa fé é a Escritura. E a Bíblia está dizendo que Deus, Ele está te provando o amor que Ele tem por você, dizendo, eu entreguei meu bem mais precioso. Como eu não posso te dar de forma gratuita o que você precisa? A questão é, eu conheço, mas eu estou experimentando? Porque tem muitos crentes que estão no nível do conhecimento. E tem outros crentes que estão falando. Mas tem milhares que não estão experimentando. Eu vim lá da sede para dizer para você, chegou o tempo de novas experiências em fé. Não é só o crer e o falar. Eu preciso receber. Eu preciso receber. 2 Pedro, capítulo 1, corre lá. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Quem chegou? Eu acho que é o verso 3. Coloca na tela para mim aí, da Atena. Você tem a versão ARA? Ao meio da revista atualizada? Se não tiver, tem problema não. O seu divino poder nos deu quantas coisas? Quantas coisas? Tudo o que diz respeito à vida. Volta. E à piedade. Espera aí. O seu divino poder nos deu. Quando que ele te deu tudo? Quando ele foi pendurado no madeiro. Ali nós nos tornamos herdeiros. Do quê? Tudo. O que diz respeito à vida. Você está vivo. Então, peraí, se você está vivo, tem um poder que já conquistou tudo. Não, eu acho que você não entendeu isso aqui não. Eu vou voltar. Visto com seu divino poder, nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade. Mas como é que eu recebo tudo? Volta, vai, continua. Vai. Isso. Pelo conhecimento daquele que te chamou pela sua glória e virtude. Você já tem tudo, mas você precisa conhecer o que é tudo. E o que é tudo está escrito na palavra. Pastor, eu tenho provisão necessária? Sim. Eu ando em saúde divina? Sim. Eu sou justiça? Eu não sou mais pecador? Eu não preciso mais pecar? Sim. O pecado ficou no passado.
O pecado não te domina mais. Você é aquele que é justiça de Deus, então a sua consciência de justiça te faz forte o suficiente para dizer não ao pecado. Aleluia. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Conhecimento de quem? De Jesus. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais a palavra de Jesus se torna parte de mim. Até o ponto das pessoas não conhecerem mais você, conhecem a palavra. Jesus era o verbo encarnado. Eles até olhavam para Jesus, viam um homem. Mas quando ele abria a boca, ele deixou de ser comum. Porque quando ele abria a boca, era o céu em manifestação na terra. Porque ele era a própria palavra. Então, quando você se deleita na palavra, você conhece o que é seu por direito. Quando você conhece o que é seu por direito, você vai estar se assemelhando a Jesus, porque Jesus andou sabendo o que ele tinha, quem ele era e o que ele podia fazer. Mas tem uma coisa que a gente confessa a palavra, a gente fala, mas dificilmente a gente recebe. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 11. Corre lá comigo. Marcos no capítulo 11. Qual o versículo? Oh, aleluia, nós vamos ler o 24 hoje. Essa palavra, ela subiu ao meu coração no aniversário da igreja sede. O Senhor transmitiu ao meu coração. Então, onde eu tenho passado nas nossas congregações, eu tenho liberado essa palavra, porque como o pastor Bruno disse, nós estamos conectados. Amém. E a conexão, ela nos traz um lugar de segurança, de obediência, de provisão, de cuidado, não é? Então, quando tudo que acontece na sede, acontece aqui. Por causa da conexão. Talvez você já me ouviu falando sobre isso, e eu utilizo o texto de Salmo 133, que diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em? É como o óleo precioso que desce sobre a barba, que escorre sobre a gola. E se ela está escorrendo sobre a barba e sobre a gola, ela escorre sobre toda a sua veste. Sim ou não? Mas essa unção só recebe quem está conectado ao corpo. A unção, ela não respinga. A unção escorre. Não adianta você estar do lado. Estar do lado não te garante receber da unção. Porque ela não toca quem está do lado, ela toca quem está no corpo. Então, se está conectado, desce aqui e escorre ali. E se escorre ali, se você está conectado, chega em você. Você recebe isso? Ok. Marcos 11, 24 vai dizer assim: por isso vos digo que todas as coisas que você pedia orando, quantas coisas? Todas. Vamos lá, gente, vamos desmistificar algo aqui. Quando está falando todas, ela está falando todas segundo o seu bem-querer, ou todas as coisas que já estão programadas a teu respeito? Sim, é claro que é a teu respeito, mas é dentro de um propósito. Tiago vai dizer assim: pedis e não recebeis, porque vocês estão pedindo mal, segundo o seu prazer. Então olha só, a oração que está escrito aqui em Marcos, é a oração que você ora em linha com aquilo que é o seu propósito. Aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, percebe que Deus conectou tudo no só lugar? Você precisa entender seu propósito, conhecer a palavra, conhecer seu Pai, saber o que você tem que fazer, para que tudo que você pede, tudo aquilo que você já sabe que precisa, Ele já antecipadamente te deu. E aí, quando você está orando, crede que recebesse, assim será convosco. Ou seja, é uma oração com uma convicção de que aquilo que você está pedindo está em linha com a vontade de Deus a teu respeito. Pastor, eu preciso de uma casa, eu preciso orar para ter uma casa. Bom, você já orou porque se o seu lugar é aqui? E se o seu lugar for lá na África? Você vai orar pedindo uma casa e Deus não vai te dar essa casa porque não está dentro do propósito dele para a tua vida. A gente acha que Deus está lá no céu com uma varinha de condão
esperando a gente pedir qualquer coisa e a gente vai receber. Não é assim. A vida de fé é baseada na palavra dele, porque ele vela sobre a palavra dele, não a minha, para ser cumprida. Aleluia. Deus, a sua alegria está contagiante nessa manhã, gente. Mas eu quero extrair desse texto a palavra receber. Crede que recebeste, assim será convosco. Você já viu a palavra receber? Qual é a palavra grega? Você é pastor, rapaz? A palavra grega para receber é a palavra lambano. Repete comigo. Lambano. De novo. Mais uma vez. Ok, então, o que significa do grego lambano, na sua tradução? Significa agarrar, pegar para levar, transportar para usar no seu dia a dia. Então, vou repetir. Então, eu vou ler o texto bíblico agora, colocando a tradução da palavra crede que recebestes, ok? Então, vai dizer assim: por isso, vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, isso, você precisa agarrar, pegar, trazer para o seu dia a dia para que você use. É o que a Bíblia está dizendo. Espera aí, já está disponível, mas você precisa receber, e receber é agarrar com as mãos da fé aquilo, e trazer do sobrenatural, invadindo o natural e mudando a situação do natural, porque a fé ela não vai operar com as coisas que você vê, mas com as coisas que estão escritas, e se está escrito, os seus olhos não vê, não quer dizer que não exista, significa que você sabe que existe, é seu, mas você ainda não agarrou. Oh, aleluia. A fé, ela vai lidar com aquilo que é invisível, com aquilo que é fora da lógica humana. A fé não opera no mundo natural, a fé opera no mundo celestial. E é porque, oh, meu Deus do céu, pega isso. Por que a fé opera no âmbito celestial? Porque Deus em Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Então eu não posso operar naturalmente, porque eu não estou naturalmente, espiritualmente assentado aqui. Eu estou assentado nas regiões celestiais. Então a minha vida funciona naturalmente quando eu opero lá em cima onde eu estou assentado e trago para baixo. E como é que eu trago? É que eu agarro as irrealidades naturais e torno elas possíveis pela fé. Oh, aleluia. A Bíblia está ensinando. Você precisa agarrar as irrealidades em fé do que eu disse a teu respeito. Eu estou dizendo, tudo que você orar, tudo que você conversar comigo, tudo que você se relacionar comigo, se você pedir, agarre. Pegue, segure e traga para cá. Aleluia. Não é só o conhecimento vai gerar fé no teu coração, é importante conhecer a vontade de Deus, que é o início da fé, é importante a gente falar, fale, confesse, a sua boca tem que falar, porque o versículo anterior, em Marcos 11, 23, vai dizer, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, assim será convosco, e tudo que você orar, crendo que recebeu, olha só, você crê pela palavra, confessa com a sua boca e pega. Oh, aleluia. Pastor, como é que é isso? É fé. Se você quiser que eu te explique, você já saiu da fé. Porque fé não se explica, fé se experimenta e vive. O fato de você não ver algo que você está lendo na sua Bíblia, não quer dizer que esse algo não exista. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que
chama a existência o que não existe. Como se já? Bom, se chama é porque tem um nome. Se você não sabe o nome, você fala, psiu. Ei! Você não tem como chamar dessa forma. Você só chama dizendo, Anderson, vem aqui. Porque existe um nome. O nome é consequência de algo que já existe. Então, se Deus chama o que não existe, é porque não existe no nosso âmbito. Mas no dele já é. Inclusive tem nome. Aleluia. Meu Deus do céu. Senhor da glória. Está acabando o tempo ali, pastor. Eu só estou no primeiro ponto, são 12. Quem está afim de fazer jejum hoje aqui comigo? Oh, aleluia. Aleluia. Então, lambano, receber, é buscar de onde você está assentado e trazer para o âmbito natural. Isso é chamado de milagre. Isso é uma interferência do céu no curso natural do que ocorre aqui na terra. Aqui na terra pode até falar, isso não é possível, isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer, ninguém aconteceu, ninguém viu isso ainda acontecer. Eu declaro que você vai ser o primeiro a provocar milagres inéditos, onde pessoas nunca viram acontecer aqui na terra. Coisas que as pessoas falam assim, isso não é possível. Aí você vai com o lambano, eu já recebi aquilo que é meu e trago para cá. Não deixe palavras como isso não vai acontecer, isso não é possível, isso não existe. Não deixe isso fazer parte do seu vocabulário, porque quem anda pela fé desafia aquilo que é impossível aos olhos humanos com aquilo que já é possível na eternidade. Abre comigo Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais. Eu amo esse texto, porque ele vai fazendo um contraponto de quem nós éramos e o que nós temos quando ele mudou a nossa natureza. Enquanto pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados por causa do pecado original. Mas ele vai dizer, se pela ofensa de Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais. Então, se existia uma ofensa por causa da morte, existe algo muito maior para aqueles que recebem outra coisa. Vamos lá. Muito mais os que... Não. Isso, vamos, calma. Muito mais os que... Não, vamos de novo. Muito mais os que... Muito mais os que agarram, aqueles que pegam, aqueles que carregam e trazem para o seu dia a dia. Então não é só conhecer, é viver. Muito mais os que recebem a abundância, percebe? Já era muito mais. Talvez um superlativo em cima do outro a gente nem alcança na nossa mente. Muito mais é o quê? É um lugar onde você não alcança e ele é infinito. Agora, depois que você entendeu muito mais, vai vir abundância em cima do muito mais. Ah não, gente. Papai é grande demais, então para de pensar coisa pequena. Deus não trabalha com coisas pequenas. Ele sempre pode começar no pequeno, mas nunca vai ficar daquele jeito, porque o que ele faz é grande demais. Muito mais os que lambano a abundância da graça e o dom da justiça farão o quê?
Eu pergunto se você está reinando. Porque rei não vai para a batalha. Rei emite decreto. Às vezes nós estamos prontos para viver uma vida abundante, graciosa, grandiosa, mas a nossa mentalidade natural nos impede de alcançar esse nível. E eu estou aqui para quebrar as barreiras, as correntes, e segura aí, a sua racionalidade crítica, para não querer viver o que a Bíblia diz. Nós não precisamos de incredulidade mais. Nós precisamos de um povo que crê na palavra e vive a essência dela. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Eu vou ouvir de histórias de pessoas aqui a partir de hoje que vão viver coisas extraordinárias. Você não é comum, você não vai viver coisas comuns. Chantabracatse evriste en sobrocrosh. Resti conse bronze evriste sombrocoste. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas essa manhã eu vou destravar pessoas. Você não precisa me pagar um final de semana, 10 mil reais, para ser imerso em algo. Eu só estou liberando a palavra. Ela é poderosa para fazer. Mudança de mentalidade. Prisma. Pare de pensar como o mundo pensa. Nós, às vezes, somos encaixotados no que o mundo diz que é possível ou não, mas o mundo se baseia em recurso financeiro para dizer o que é possível ou não. Mas nós não vivemos baseado nisso. Nós vivemos baseado numa palavra que diz que eu tenho tudo. Mas onde está isso tudo? Nas regiões celestiais. E se você não acessar lá, você vai tentar fazer na força do braço. Aleluia. Ok. Abre comigo Mateus capítulo 7. Mateus 7. Você chegou? Mateus capítulo 7, versículo 7, se eu não estou enganado. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, se for da vontade de Deus, vai ter. Não. Mas então de onde nasceu essa expressão? Pois todo o que pede, se tiver tudo certinho na vida, vai receber. Não. Está escrito isso na sua Bíblia, não. Todo o que pede, vamos lá, todo o que pede, de novo, todo o que pede, mas o que é lambano, agarra, pega e traz para viver no seu dia a dia. Todo o que pede, já está disponível, mas se você não receber, você não vive. Agora, o interessante é que quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me fez pesquisar algumas coisas sobre isso aqui, e eu me encontrei numa frase de um ministro, eu não me recordo o nome para dar para ele o crédito, mas eu peguei aquilo e fui destrinchando, e fui orando, e fui pensando sobre, e ele utilizou a seguinte expressão: isso não são atitudes isoladas para quem quer alguma coisa. Parece-me que quando nós lemos o texto, eu tenho que pedir. Mas
também eu posso buscar, ou eu posso bater. As três opções têm uma resposta imediata. Eu peço, eu recebo, eu busco, eu encontro, eu bato e abre. Mas o texto quer dizer uma ação contínua de quem está em fé. E quando isso caiu no meu espírito, eu falei, rapaz, é isso. Está dizendo, você precisa pedir. Depois que você pediu, lambano, agarre. Pegue. E a partir do momento que você pega e agarra, você vai buscar. E você vai achar aquilo que já é seu. E depois que você acha, você vai encontrar uma porta e você precisa bater. São ações em fé até que você usufrua daquilo que já é seu. É assim. Peça. Pegou? Pediu? O que você precisa hoje? Dentro do seu propósito, dentro daquilo que Deus tem para você, dentro daquilo que é necessário, amém? Nada para você se esbanjar e mostrar para o outro que tem. Porque tem alguns crentes lá na Groenlândia, rapaz, que ficam orando e pedindo os negócios porque o vizinho comprou e tem que provar para o vizinho que pode também. Aqui não tem isso não, né, Rosa? Graças a Deus. Só na Groenlândia. Tem gente que quer ter coisas para provar para o outro que pode ter. Essa vida é a vida mais miserável que pode existir. Porque a gente não precisa provar nada para ninguém. Se o céu já te conhece, já está bom demais, irmão. Meu Deus do céu. Você não é definido nas coisas que você tem. Você é definido pela unção e o propósito que você carrega. E para viver isso é só em fé. Mas viver em fé é o melhor estilo de vida. E Deus se agrada naquele que vive em fé, crendo no que Ele fez e não o que você pode fazer. Aleluia. Eu estava estudando sobre esse texto, e enquanto eu orava, me veio, eu não sei se acontece com você, mas quando eu estudava, quando eu começo a estudar, me veio um monte de coisas na cabeça, cenas. E eu me lembrei de um filme que eu assistia com os meus meninos. Os meus meninos hoje devem estar assistindo outros filmes muito melhor, né? Imagina os filmes que tem lá na eternidade, né? Chamado, deixa eu ver aqui se tem, Monstros S.A. Me ajuda aí, quem já assistiu? Me ajuda aí, cadê os crentes que já assistiu Monstros S.A.? Aleluia. Eita, crente. Monstros S.A. E eu falei, caramba, o que tem a ver Monstros S.A. com Mateus capítulo 7, versículo 7? E eu comecei a orar em línguas. Falei, eu tenho que entender o que é isso, se essa imagem me veio. E aí o Senhor foi me trazendo algumas imagens. E aí eu fui assistir o filme, para entender. E aí via cena por cena, até que chegou uma cena, e o Espírito Santo falou, para. Eu falei, parei. E fui observar. E aí eu voltei um pouquinho. Quando eu voltei um pouquinho, ele disse, é assim que eu vou fazer nos próximos dias. Eu falei, uau, maravilhoso. E eu fiquei extasiado com aquilo, porque era algo extraordinário, maravilhoso. E quando caiu no meu espírito, eu começava a dar brado de alegria, por saber o que Deus está para fazer nos próximos dias. Aleluia. Você recebe isso? Mas você nem viu a cena. Fala logo, já está... Quem está curioso para ver? Assiste o filme quando chegar na sua casa. Solta para mim aí o vídeo. Aleluia. É só para criar mais curiosidade, não sei.
Vai não? Vai rodar? Vai rodar. Está rodando. Não. Vai, gente. Anda, gente. Enquanto eles vão preparando ali, deixa eu mostrar para você algo. Olha só o que o texto está falando. Eu peço e eu agarro, eu pego. E a partir daí eu vou buscar. Então, eu começo uma trajetória segurando aquilo que já é meu, em busca de trazer ele para a realidade, ok? Ele vai dizendo, enquanto eu busco, Deus vai me dando placas, vai me sinalizando por onde eu vou, porque Ele já preparou, já existe. É meu, já existe, e Deus deseja que você experimente. Então, à medida que eu vou procurando, eu posso me deparar com uma porta. Enquanto eu chego na porta, a porta está fechada. Entenda, se você enxergar uma porta fechada, não quer dizer que Deus não tem nada para você. Ele está dizendo, você precisa encontrar a porta que está fechada. E quando você abrir, é atrás dela que tem um banquete preparado para você. Pede, chegou? Pede e lambano. Busque. E você vai encontrar. E à medida que você encontrar, você bate na porta. E essa porta vai se abrir. Solta aí, vai. Oi, Geleca. Olha a boa. Bom dia, Rose, minha lesminha de jardim suculenta. Quem a gente vai assustar hoje? Wazowski esqueceu a papelada de ontem à noite. Danada essa papelada. Não seria mais fácil se a gente jogasse fora pela janela? Não quero que se repita. Tá bem, eu vou procurar não me descuidar. Tô de olho em você, Wazowski. Todo dia. Todo dia. Todos os andares de susto estão ativados. Assistentes, por favor, às suas bases. Essa aí, ó. Aí o Espírito mandou parar. Dá um pause. Dá um pause. Aqui o Espírito mandou eu parar. E aí eu falei, o que tem isso a ver com Mateus 7? Ele falou assim, as portas que eu tenho, elas não são naturais, mas elas vão descer do céu. Para que você possa receber aquilo que você já agarrou pela fé. E eu disse, uau, se prepare, porque vai começar a descer portas novas para você entrar em... Presta atenção nisso aqui. Para você entrar em novas dimensões. Porque, pode continuar, quando eles acessavam aquela porta, eles entravam em uma outra dimensão. Eles saíam daquilo de onde eles estavam e entravam em outro lugar. Significa dizer que tem dimensões que a gente ainda não acessou e que a gente vai acessar pelas portas que vão descer do céu. Para mim e para você, que Deus tem preparado. Eu só preciso receber. Receber. E aí eu pedi o Pierre para fazer um vídeo para mostrar para você. Põe aí o vídeo aí, o outro vídeo pequenininho. Eu não sei quanto a você, mas eu desejo que você tenha a consciência de qual é a sua porta. Não tente acessar a porta que é do outro. O que o Senhor tem para você é específico
é a sua cara e Ele já preparou de antemão para você. Lambano, estamos entrando numa estação onde vamos viver o sobrenatural e experimentar uma nova dimensão espiritual em fé, mudando as circunstâncias ao nosso redor. Aquilo que naturalmente as pessoas falam que não vai ter jeito, não vai ter como mudar, você vai acessar a porta que vai transformar aquele ambiente em um ambiente de glória, de poder e manifestação de Deus. Até aqui foram 9 anos. Já está aí o vídeo? Pode colocar. Eu tentei colocar em uma cena. E é essa aí, simples. Portas que descem. Portas que vêm. Lugares que nós vamos acessar. Situações que nós vamos viver. Que não tem nada a ver com aquilo que o natural pode coordenar. Mas nós vamos viver coisas que o céu está programado para mim e para você. Não se limite a viver aquilo que é natural. Se em 9 anos nós chegamos até aqui, se prepare, porque os próximos anos tem coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para mim e para você vivermos nesse tempo. Não é dinheiro que vai comprar, o dinheiro vai chegar, mas são experiências a níveis espirituais, onde nós vamos acessar, que nós vamos trazer tudo que já está nas regiões celestiais, pronto, preparado, para que as pessoas possam ver sinais, prodígios e maravilhas, porque sempre vai existir aqueles que precisam ver para crer, mas nós somos daqueles que creem, e por isso os sinais se manifestam. A sua vida seja uma demonstração do céu nessa terra. Não se limite àquilo que é comum, que é natural. Não se limite ao sistema, o que o sistema pode te dar ou te oferecer. Nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu, andando na terra. E por isso, o sistema do céu precisa ser mais real do que o natural. Eu deixo para você essa palavra. Não se amolde ao status quo do mundo, ao sistema. Não tente colocar a sua vida dentro do que o sistema pede. Se indigne em viver abaixo da média que Jesus conquistou para você viver. O sacrifício dele foi tão real, tão pesado, mas Ele fez por mim e por você. Então não vale a pena a gente viver um nível de vida abaixo do que Ele fez. A gente precisa se abster das coisas naturais e fazer das coisas naturais aquilo que é celestial. Jesus não se amoldou ao sistema, mas por onde Ele passava, Ele manifestava o sistema que Ele vivia. E Ele espera que eu e você façamos a mesma coisa. Não se amolde a isso e viva a plenitude do que Deus tem para vocês. Os próximos 9, 10, 15 anos serão incríveis, maravilhosos, extraordinários, cheios da vida, da bondade, da graça, da misericórdia, de tudo que o céu tem a respeito dessa igreja. E eu declaro que vai haver curas poderosas, milagres extraordinários, provisões extraordinárias, prédios novos, lugares novos, pessoas novas, em nome de Jesus. Pai, te dou graças pela sua palavra, que o Espírito Santo, Pai, possa completar aquilo que eu não alcancei e não disse ao coração dos meus irmãos, mas que essa palavra encontre corações abertos, preparados, para que ela possa gerar uma colheita extraordinária, como uma semente que carrega todo o poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, gente. Aleluia, Deus é bom, amém? Você recebeu muito nessa manhã, querido. Igual o tempo de portas abertas, amém? Portas abertas, coisas sobrenaturais que vão operar. Vamos finalizar fechando aqui com a nossa banda. Vem para cá, para a gente poder encerrar essa festa nessa primeira parte, nessa primeira sessão. Agora, hoje à noite, às 9 horas, será a segunda sessão.
e só vai melhorar, amém? Vai ser poderoso também com Janaína Albuquerque. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Anderson, pela palavra inspiradora, e eu sei que ela alcançou o seu coração, amém? Então se prepare para um tempo novo. Glória a Deus. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Levanta as suas mãos. Vamos, vou orar e depois nós vamos celebrar o Senhor. E depois você está livre para poder ir para sua casa. Está livre para poder passar um domingo extraordinário. Para a glória dele. Pai, muito obrigado por essa manhã. Tudo aquilo que o Senhor liberou nesse dia, Pai. De forma profética. E nós, Pai, recebemos, agarramos. Lambando, como diz, agarrar pela fé. As realidades, nós cremos, Pai, já recebemos. Tudo aquilo que o Senhor tem para essa nova temporada, essa nova estação, para as nossas vidas, para essa igreja, para a comunidade da fé, tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Muito obrigado por esse domingo extraordinário. Te louvamos por um almoço maravilhoso, te agradecemos, porque também hoje à noite vai ser sobrenatural. Em nome de Jesus. Lá no final vai ter uma lembrança nossa para selar esses 9 anos. Foi embora, por favor, não vai embora sem pegar. Vou em paz, sejam abençoados na prática da palavra. Pode? Aleluia! Você pode crer que o Senhor já fez por mim. Aleluia! Você pode ver o que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés aonde eu vive. Você pode ver o que o Senhor já fez por mim. Então veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez pela fé. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo, pela hora eu vou louvar o seu nome. Nunca mais esquecerei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo, pela hora eu vou louvar o seu nome. Nunca mais esquecerei. Venha louvar, veja o que Jesus fez.